certa. Nossa palestra hoje, né, conta com a Renata Maia Pinto, que é amiga de muito tempo. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho dela. Sempre tivemos, sem pandemia e sem essa ligação que a gente tem hoje tão próxima, né, pela internet, a gente se dava, quando se encontrava sempre era um momento muito bom de encontro e de amizade, e essas amizades que perduram pelo respeito que a gente tem profissionalmente, pelo aprendizado que a gente troca sempre que se encontra. Então, a Renata, eu vou só apresentar rapidamente, né, porque quem está aqui já conhece, mas quem não conhece fica sabendo que ela é consultora educacional, é pedagoga, é pós-doutora em psicologia da criatividade e superdotação, né? É mestre e doutora em psicologia do desenvolvimento humano, especializada na educação dos superdotados. Então, uma das coisas que eu tenho mais admiração é que ela foi idealizadora dos NAS, né? E ela depois que é formada por amor. Então, realmente, eu acho que quem tem essa ligação com a superdotação, quem tem essa ligação com chegar aos diferentes da melhor maneira e fazer a nossa parte como educadores, eu acho que a gente tem que ter o maior respeito, porque a Renata começou com a parte da pedagogia, né, e entende, então, como é que isso funciona dentro da sala de aula, como é que isso funciona no aprendizado, e eu acho que daí que veio essa visão tão bonita de tentar fazer os núcleos, né, para esse apoio às altas habilidades e à superdotação, né, no Brasil inteiro. Nós acompanhamos, né, a criação, depois a criação do material, né, foram momentos muito, muito importantes do Brasil, que todo mundo se cotizou se juntou para a gente conseguir fazer um material muito bom, e até hoje ele é muito, muito apropriado, muito adequado. Então, Renata, seja bem-vindo, e Nodap fica muito feliz de ter você, e eu, especialmente pela amizade que a gente tem, fico assim, muito honrada e muito agradecida pela tua presença. Então, hoje à noite é tua, a gente vai estar aqui dando suporte. Pessoal que tiver perguntas, vocês podem pôr no chat que nós somos maravilhosas, todas aquelas coisas que está tudo lindo, a gente adora ouvir isso, mas quem tiver pergunta, a gente vai selecionando. Se tiver assim, alguma coisa que precisa ser interrompida, eu e a Dani vamos estar fazendo essa mediação, mas senão a gente vai deixar para o final. Isso, tá porque certo? eu não consigo ver aqui o bate-papo. Aí você vai anotando para mim. Não se incomode que a gente vai te dando esse suporte, Tá, porque eu também não consigo falar, ver o slide e ainda ver o bate-papo das pessoas, tá? Isso, tá joia. Então, fique à vontade e seja muito bem-vinda por essa turma toda que está aqui esperando. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Estou vendo umas carinhas conhecidas, a Pátia, a Jamile, algumas outras pessoas que a gente já conhece aí pelo caminho, né? E é muito bom estar aqui. O respeito é recíproco, né? Maria Lúcia, Maria Lúcia é assim um ícone para a gente, um modelo de profissional, né? Que a gente sempre segue com muito respeito. Então, para mim é uma honra estar aqui também, Maria Lúcia. Então, nós vamos começar falando sobre quem que é esse aluno superdotado em sala de aula, né? Se você já puder pôr a apresentação, Dani. Joia. Então, a gente Renata, vai conversar sobre... eu vou só, antes de começar, te dizer que pode ser que tenha um pouquinho de delay quando você disser para eu mudar. Eu vou mudar imediatamente, mas às vezes demora um pouquinho para aparecer na sua fala, tá bom? Porque já aconteceu em outras palestras, então você vai talvez esperar uns segundos para ele aparecer, tá bom? Mas eu acho que é só isso, assim. Vou colocar aqui para gente. Sem problema, tá bom. Então, o que nós vamos falar é sobre o aluno superdotado, né? Porque esse aluno, ele está na sala de aula. E a gente, às vezes, fica, quem que é esse aluno? Né? Onde que está esse aluno? Né? Será que eu tenho aluno superdotado? O que eu mais escuto é professores que estão 30, 40 anos em sala de aula e dizem que nunca tiveram um aluno superdotado.
Então, assim, eu vejo que essa fala é uma fala assim, a gente lamenta um pouco, mas ao mesmo tempo a gente vê que é por conta do desconhecimento sobre o tema, né? Às vezes assim, superdotado, né? Talvez seja repetitivo para vocês, mas eu vou falar de algumas características que eu acho que ajuda a gente a trabalhar em sala de aula, né? Porque a gente sempre pensa superdotação, pode passar, Dani, a gente sempre pensa superdotação numa coisa assim muito ampla, muito geral, né? Então, a gente tem que ver que as pessoas são diferentes em sala de aula, isso a gente já sabe. Então, nunca a gente vai comparar uma pessoa com a outra, né? Mas as pessoas com elas mesmas, o quanto que elas são capazes de progredir, o quanto que elas precisam de informação, mais ou menos informação, né? Então, eu sempre uso essa figura como modelo, porque é uma figura assim que faz a gente pensar, né? O que será que tem errado nessas figuras, né? Será que esses meninos escolheram a roupa certa? Será que eles tiveram oportunidades de escolher outros tipos de roupa, mas só tiveram ou não tiveram, só tinham essa opção para vestir, né? O que será que aconteceu? Porque essas crianças parece que elas não estão com as roupas muito adequadas, né? E a gente costuma comparar isso com a educação, né? O que está de mais e o que está de menos para um aluno na sala de aula? Pode passar, por favor, Dani. Né, assim, muitas vezes, né, esse desenho eu gosto muito, até o Resuli costuma apresentar nas apresentações dele, porque assim, a gente vê muito isso daí. Às vezes está demais para uma pessoa, né? Está lá na frente, está ainda, né? Tá se aproveitando. Agora, as pessoas que estão de lá, assim, ultrapassou, né? Já não aguentam mais, já sabem, não conseguem mais repetição, né? Então, a gente não pode adotar um currículo único para os alunos superdotados, né? Uma vez que não existe perfil homogêneo. Pode passar, por favor, Dani. Isso é uma grande questão. A gente não pode apresentar nem para os superdotados um currículo único, né? Por quê? Porque os superdotados, eles também vão se diferenciar entre si. Então, dificilmente eu vou ter dois alunos superdotados os quais eu vou conseguir apresentar o mesmo trabalho. Então, eu vou ter que partir do interesse deles, né? E não de uma forma geral, né? Eu tenho dois superdotados, agrupo aqui, eles vão fazer a mesma coisa. Isso também não vai funcionar, né? Então, o Resuli, ele traz... eu estou falando direto do Resuli, presumindo que a gente já tem esse conhecimento sobre esse autor, né? Ele fala que você tem que formar uma trama, né? Então, ele coloca esse tecido embaixo dos três anéis, que ele coloca como concepção de superdotação, né? Que eu já coloquei o aluno, né? Que é a representação da superdotação, eu coloquei aí em cima. Ele considera que esse tecido é um tecido que tem uma trama tão envolvente, tão forte, que ela junta essa trama, ela compõe tudo que se pode oferecer, né, com essa força toda que se pode oferecer para esse aluno, né? Então, nós vamos ter que lutar por políticas públicas adequadas, políticas institucionais, né? Muitas vezes as escolas têm resistência, as prefeituras têm resistência, a gente vê isso pelos NAS, né? Num governo vai super bem, em outro governo não vai tanto, então a gente precisa desses apoios, né? Serviços especializados, o tipo de encaminhamento que vai ser feito, né? Que suporte esse aluno já vai chegar na sala de aula, né? Com o tipo de identificação que ele vai receber, qual é a infraestrutura que eu vou ter, quais parcerias que eu vou montar para fazer o talento desse menino desabrochar, para eu poder oferecer uma oportunidade adequada, né? Por exemplo, tem um portfólio, que a gente vai falar mais alguma em frente, o serviço que o Inodap sempre fez tão bem, que é a orientação aos pais, né? O acolhimento a essa família e colocar ela dentro de uma situação real de desenvolvimento desse aluno, né? E
a equipe especializada, como que eu vou formar o pessoal, né? Então, isso tudo está envolvido nesse atendimento do superdotado. Dani, você pode passar, por favor? Então, o que eu vou falar quando eu estou pensando nisso tudo, né? Já tenho toda uma estrutura, eu tenho todo um cenário pronto para atender esse aluno. Então, o que eu posso pensar em oferecer, né? A gente sempre vai falar em modificação curricular, tá? Modificação ou diferenciação curricular, né? A modificação é tudo aquilo que você faz de diferente no currículo para você poder inserir os interesses desse aluno dentro desse currículo, né? Então, a modificação e a diferenciação curricular são estratégias que visam atender os interesses individuais dos alunos e reforçar o seu potencial de aprendizado em uma ou mais áreas do conhecimento humano, né? Então, a gente sempre vai ouvir falar em interesses, em reforçar o potencial, oportunidades e atividades desafiadoras, né? A gente vai oferecer, então, atividades que despertam a motivação e que propiciam uma maior realização acadêmica para esse aluno. Então, quando a gente está falando em modificação para o aluno superdotado, ele vai ter que ter prazer em realizar aquela atividade, prazer em estudar, né? Então, essa oportunidade vai envolver tudo isso. Além dos desafios, pode passar, por favor, Dani. Além dos desafios, todas essas oportunidades, né, de desenvolver o talento. Então, uma forma dessa de diferenciação de modificação curricular, a gente chama de compactação curricular. A compactação ela vai assim servir para você enxugar, né? Tem gente que não gosta desse, eu também não gosto muito desse termo, mas é um termo bom assim para esse momento, né? Você vai tirar as gordurinhas, né, do currículo, aquilo que o aluno já sabe, aquele que está cansado de ouvir, né? Você então vai retirar do currículo essas partes de repetição e vai então compactar esse currículo. Então você vai ter que determinar suas metas curriculares e dentro dessas metas curriculares que você tem, você vai verificar se tem alguma coisa que você vai num dia ou outro repetir mais. Então, para esse aluno, nós vamos cortar essa repetição. Nessa hora, eu posso dar uma outra atividade para ele, né? Nós vamos ver aqui quais outras atividades, mas, por exemplo, eu posso desenvolver um projeto com ele sobre um tema de interesse, eu posso fazer uma pesquisa, eu posso colocá-lo com uma pessoa, um monitor, que oriente um trabalho para ele, né? Mas ele pode estar em sala de aula ou não nesse momento, né? Ou apenas ele pode cumprir em menor tempo, né? Por exemplo, antigamente existia no Colégio Objetivo, meu irmão participou disso, que era assim, em vez de eu fazer o ensino médio em 3 anos, fazia em 2, chamava compacto mesmo, tá? Ensino compacto. Hoje não tem mais, mas assim, é como se fosse isso mesmo, mas isso é permitido por lei, tá? Então, qual é o objetivo da compactação curricular? Alcançar o domínio e as necessidades individuais dos alunos, oferecer oportunidades reais de enriquecimento nas suas áreas de interesse, e é usada para modificar e ou diferenciar as linhas do currículo regular de maneira a eliminar repetições do material didático, incrementar os números de atividades desafiadoras e oferecer oportunidades de enriquecimento e ou aceleração ao mesmo tempo em que garante o ensino das habilidades básicas. Então, não é que, assim, eu vou estar acelerando o aluno, ele vai deixar vai pular, vai deixar de receber temas, não. Se você acha que ele vai deixar de receber o que ele ainda não sabe, então você tem que incluir isso no currículo dele. Mas se você tem garantia de que ele já sabe daquele conteúdo, você não precisa deixar ele sentado ali repetindo,
né? Não é justo para ele, para com ele, né? Enquanto os outros aprendem, ele fica sentado esperando. Então, isso não é justo. Mas, ao mesmo tempo, você pode dar atividades de enriquecimento para esse aluno nessa área que você está trabalhando na sala de aula, ou desenvolver um projeto, ou colocar em agrupamentos, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode passar, por favor, Dani. O importante é que a criança sempre esteja sendo desafiadora, né? Então, a compactação curricular, ela condensa, modifica e ou agiliza o currículo regular para reduzir repetição de material previamente denominado. Então, vai compactar o que os alunos já sabem. Permite tempo para aceleração ou enriquecimento, além do currículo básico, para os alunos que, de outra forma, estariam simplesmente praticando o que já sabiam, né? Aquela coisa, você fica lá só relendo, 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 tem uma hora que você dorme mesmo, né? Ou então não vai mais à aula. Pode passar, Dani, por favor. Então, agrupamento é outro tipo, outra forma de modificação curricular, né? Ou de enriquecimento também. Você vai agrupar alunos por habilidades ou desempenho similar, né? Suponhamos que, como uma escola que eu visitei recentemente, tinham 3 alunos que eram, assim, muito superdotados na área de matemática, né? Já tinham avançado de série, né? E esses 3 alunos, 2 já tinham avançado, e tinha um terceiro que eles estavam pensando em acelerar também. Mas o que a gente orientou é que fosse formado um grupo com esses 3 alunos em determinados momentos da sala de aula. Então, eles ficaram recebendo desafios de matemática nesse grupo, né? Enquanto nas salas deles estava sendo trabalhado aquele ainda beabá da matemática, e eles já estavam muito avançados, então estão recebendo nesse grupo, por habilidades, um desafio mais apropriado de acordo com o que eles já sabem, né? A gente está evitando um pouco falar em prontidão, porque é um aspecto muito abrangente, né? Mas assim, o que eles já sabem, né? O conhecimento que já está dominado por eles, né? O agrupamento, ele permite um ensino apropriado, rápido e avançado de algum tópico, né? Ou vários tópicos. Correspondentemente ao desenvolvimento rápido de habilidades e capacidades dos alunos superdotados. Os agrupamentos promovem altos níveis de desempenho e reduzem as lacunas de desempenho entre os alunos, né? Os gaps que a gente fala, né? Existe uma diferença grande quando o aluno é superdotado em uma área e o outro aluno não, né? Então, existe uma diferença grande de conteúdo. Os alunos podem mover-se no currículo para cima ou para baixo durante a permanência na escola. Para cima e para baixo quer dizer, ele pode acelerar, né? Ou pode ainda continuar na mesma turma, mas frequentando agrupamentos. Pode mudar, Dani. O Rizzoli tem uma frase que eu sempre gosto muito, a tradução está um pouco assim, mas a gente fez uma tradução que desse para entender, né? A Paty está aí, pode confirmar, né, Paty, se essa tradução está boa. Ele fala assim, quando a maré sobe, todos os navios desencalham, né? Então, falando isso, ela está dizendo que está ok. Quando a gente tá no norte, né, a gente sabe, as pessoas sabem bem, porque estão muito perto do rio, né, que quando o navio está no cais, né, se não tem água, ele não pode sair. Agora, quando a maré sobe, ele levanta o navio pode, então, andar e sair. Então, ele fala assim, lembra que eu falei daquele fundo, aquela trama, né, do tecido que ele coloca embaixo dos anéis de superdotação, e juntando todos aqueles esforços, né, e todas as competências que a gente consegue, então, promover, né, alavancar
o desenvolvimento desse aluno superdotado, né? Dependendo do tanto de oportunidades que a gente oferece e da qualidade dessas oportunidades, né? Então, ou seja, quando juntamos esforços em prol de um atendimento, as coisas ficam mais fáceis e juntos podemos mais. Vamos prosseguir, Dani. Eu estou falando isso por causa do enriquecimento curricular, né? E a gente vai falar isso agora sobre esse enriquecimento curricular, que é uma coisa bem abrangente, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer mudança que eu faço no currículo para atender esse aluno, né? Então, assim, até a gente explicar exatamente o que é o enriquecimento, né? Porque são muitas coisas que podem ser um enriquecimento curricular, né? Porque são vários os tópicos que se pode ser superdotado e são diversos os tópicos de interesse, né? Então, vamos lá. O principal objetivo do enriquecimento curricular é aplicar a pedagogia da educação de superdotados no sentido de aprimorar todo o sistema do ensino regular. Todos os alunos, desde os que apresentam menor rendimento em relação aos demais pares, até os que apresentam os melhores desempenhos, trabalham melhor em um ambiente que valoriza a diversidade entre eles e que oferece uma grande diversidade de estratégias de ensino que são planejadas para promover altos níveis de aprendizagem, de produção criativa, de motivação e de respeito às diferenças de cada aluno. Pode mudar, Dani. O que ele quer dizer? O Resule propõe até que o enriquecimento curricular ele aconteça dentro da sala de aula regular. Depois, se for o caso, ir para salas de recurso, né? No Brasil, a gente tem o costume de apresentar o enriquecimento curricular muito mais nas salas de recurso, né? Oferecendo, inclusive, aquelas atividades do tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas já tendo o aluno identificado e chegando na sala de recurso fazendo uma atividade do tipo 2, já uma atividade mais elaborada com grupos pequenos. Mas o que o Resule fala é que seja, então, implantado esse sistema de enriquecimento em toda a sala de aula, porque ele fala que quando uma criança aprende, quando você improve, você aumenta as oportunidades, né? Você incrementa os tipos de atividade, envolve todas as crianças, todas elas são beneficiadas, né? Não apenas as superdotadas. Então, o que propõe o enriquecimento curricular? Propõe a inclusão em cada unidade do currículo regular de serviços instrucionais que ajustem o conteúdo e as estratégias educacionais às características dos alunos. Parece complicado, mas não é. A gente pega, por exemplo, um livro de geografia, né? Eu atendi um aluno que ele é excepcional em geografia. Ele desenha de cabeça no quadro o mapa mundi, sem faltar nada, nem o paisico, nem os mínimos, assim, né? Então, como esse menino já entende muito de mapas, eu vou propor uma coisa mais específica sobre mapas, sobre geografia, do que ficar tentando ensiná-lo onde fica a Europa, onde está a Ásia, né? Onde que fica a África. Ele já sabe de cor o mapa. Eu dei um globo para ele, desses que a gente compra em papelaria, né? Que fica no suportezinho. Ele, assim, deu 5 minutos, ele falou que não queria porque estava errado. Estava faltando um país, mas deste de que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, então você conserta, você põe aí, não devolve não, você usa, mas você conserta o mapa, você coloca o que está faltando. Quer dizer, você não precisa reter essa criança no ensino que ela não sabe, você vai enriquecer o conteúdo dele na geografia e adaptando esse currículo regular para esse tema. Então, o enriquecimento escolar, ele também vai incrementar a quantidade e a qualidade das experiências deste aprendizado e oferece vários tipos de enriquecimento às experiências escolares. Pode passar, Dani. Então, são diversos tipos de enriquecimento que a gente pode imaginar, né? Quando eu estou falando de matemática, eu posso até colocar um filme sobre aqueles super matemáticos,
colocar a biografia do matemático, eu posso levá-lo a fazer um acordo com o departamento de matemática de alguma universidade, né? Então, são várias as coisas que eu posso buscar, porque assim, o professor realmente não vai dar conta de tudo, e a gente tem que saber disso. Então, o que, que a gente consegue fazer, que a gente sabe fazer bem, que a gente sempre fez, é fazer um planejamento de acordo com o que aquele aluno já tem o interesse, já sabe, e buscar ajuda para que eu ajuste esse conteúdo, né? Eu vou na orientação, vou na coordenação, eu peço se eu posso fazer algum tipo de parceria, se eu posso conseguir um monitor, se tem alguém lá na universidade que quer fazer um estágio aqui, eu trago para fazer o estágio com esse menino. Então, assim, são várias coisas, né? Na área da química, por exemplo, existem vários laboratórios que têm interesse em que uma criança desenvolva essa habilidade na química, né, para poder ajudá-los nos seus componentes. Então, são esse tipo de enriquecimento que a gente tem que ir atrás. Pode passar, Dani. Aquele cubo lá, eu pensei que o cubo fosse estar aqui de novo, mas não está. Aquele cubo é justamente pode ir passando que ele vai aparecer aí o cubo. Aqui, então deixa aí. Esse cubo, ele dividiu em várias faces, né? Então, é como se você formasse um conjunto de componentes para ajudar você a promover esse enriquecimento escolar, né? Então, ele fala sobre os serviços especiais, né, que são os serviços suplementares de enriquecimento, aceleração, programas de verão, que a gente nunca teve aqui, mas que seria tão interessante ter, né? Intercâmbios e serviços especiais de aconselhamento, tutoria, monitoria, parcerias e aí por diante, né? E os grupos de enriquecimento, que ele fala que a gente poderia formar, né? Com diferentes níveis e graus de habilidades, né? Por exemplo, esse grupo de matemática que a gente formou com esses 3 meninos, a gente via bem que tinha um muito ainda acima da média desses 3, né? Ainda muito acima, e com muito competências variadas na matemática, mas, ao mesmo tempo, os outros 3 conseguiam conversar com eles. Então, não é porque um sabia mais, e um era bem menorzinho do que os outros 2, né? Então, essa variação não é por idade, ou pelo que as crianças sabem, pelo que eu posso oferecer, né? Pelo interesse dele e a habilidade deles. O tempo de duração também desses grupos pode ser variado dependendo do objetivo pelo qual você formou esse grupo, né? Um semestre há vários anos e desenvolve projetos de forma e atividades extracurriculares. Quer dizer, eu posso conversar com um grupo que vai durar 3 meses, mas, ao mesmo tempo, dentro desse grupo, houve uma oportunidade maior, então eu vou aumentar o tempo desse, né? O projeto aumentou, o projeto ficou mais complexo, então vamos aumentar o tempo desse agrupamento. Pode passar. Aí, ainda dentro desse, ele fala sobre uma rede de ações que compõe esse modelo, né? A gente falou antes dos componentes organizacionais, e aí a gente vai falar agora sobre os recursos humanos, materiais, professores, especialistas e plano demográfico para o gerenciamento escolar. E também estratégias e práticas de recursos que propiciam a manutenção desses serviços, né? Isso tudo vai parecendo muito complexo, pode passar, Dani, mas quando a gente pensa, é porque ele está falando esse tipo de enriquecimento é para a escola inteira, né? Quando a gente está falando para a nossa sala de aula, a gente vai trabalhar mais com esse aspecto roxinho aqui da frente, né? Que são os serviços que os professores, então, vão oferecer, né? Aquelas outras atividades são mais para que a escola
promova, junto com os professores, todo esse desafio, todo esse enriquecimento curricular, né? Então, esse sistema de transmissão que eles falam que é o próprio ensino, né? Vai envolver o portfólio do talento total, que todo mundo pensa que é o bicho de 7 cabeças, mas não é. É uma pasta que você vai colocar todos os documentos que você tiver sobre essa criança, né? Você tem um relatório? Tem, põe lá no portfólio dele. Você tem documentos que possam ser compartilhados, né? Porque tem documentos que são da psicologia, da medicina, que então são particulares do aluno, então é bom que não seja compartilhado, né? A não ser que a psicóloga tenha feito um relatório, mas esse portfólio, ele é um documento, é uma pasta do aluno, né? O aluno vai, por exemplo, na primeira série, primeiro ano, ele desenvolveu um portfólio com a professora, então, quando ele for para o segundo ano, ele leva o portfólio, a professora já vai estar sabendo o que ele já fez, os projetos que ele desenvolveu, quais são os interesses que ele tem, né, que ele registrou ali. Então, depois eu vou mostrar para vocês algumas fichas que podem ser incluídas nesse portfólio, né? A intenção de ter um portfólio é para identificar e maximizar o potencial de cada aluno. Ele vai envolver, então, inventários de interesse, estilos de aprendizagem, estilos de expressão, por exemplo, uma escala, a escala do Rizzulli, se vocês preencheram, vai para o portfólio, né? Então, produtos e projetos elaborados por esse aluno. Então, tudo que for condizer com esse aluno vai estar nesse portfólio. Por exemplo, mas ele fez uma vernissagem, ele fez uma exposição de quadros, né? Mas você pode tirar fotos e colocar fotos no portfólio dele, né? Por exemplo, ele fez, então, uma peça de teatro, né? Uma instalação, né? Então, tudo isso a gente fotografa, filma, né? Hoje em dia tem CD, pendrive, tudo que pode ser anexado a esse portfólio, tá bom? Contanto que ele represente o talento da criança, né? E também tem os procedimentos de diferenciação e modificação curricular, que a gente vai falar, né? Esses são os componentes que ele acha de ensino que são os principais, né? Por exemplo, os procedimentos de recomendação e modificação curricular organizados para entender os interesses dos alunos e as suas habilidades. Então, às vezes, o professor também tem um projetinho, ele tem um plano para desenvolver com esse aluno, esse plano, então, é bom que o aluno concorde, esteja ciente desse plano, é bom que tenha um local onde ele assine concordando com esse plano, né? E é bom que tenha, assim, quando isso vai começar, quando isso vai terminar, né? Para a gente a criança conseguir desenvolver esses projetos, por exemplo. E também os trabalhos que são feitos com o enriquecimento do ensino de aprendizagem, a atividades baseadas no ambiente natural de aprendizado, por exemplo, tudo aquilo que a professora planejou e que esse aluno, então, está cumprindo ali dentro do currículo dele, né? Assim, pontualmente, não precisa ser tão detalhado também. E esse enriquecimento de ensino de aprendizagem, ele vai ser aquele enriquecimento que a gente falou do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Pode passar, por favor, Dani. E são atividades que elas vão desenvolvendo e vão sendo complementares, né? Então, está aí todo o conjunto de atividades. Só passa mais um, que eu acho que vai falar especificamente da atividade do tipo 1. Não. Pode será que dá para voltar? Então, atividades de enriquecimento, que é essa parte que tem três atividadezinhas aqui, o tipo 1 é uma atividade que vai ser apresentada para um grupo grande de alunos, por exemplo, né?
se eu posso apresentar para uma, duas salas de aula, se eu escolher todas as primeiras séries, ou eu posso escolher as primeiras séries, segundas séries, ou eu posso apresentar uma atividade que seja para a escola inteira, para a gente ver quem vai se interessar sobre esse tópico. É uma forma de identificação também dos superdotados, essas atividades tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, se eu propuser, por exemplo, que teve umas pessoas que foram ao espaço sem ser astronauta, né? Do Elon Musk ali. Então, se a gente convidar duas pessoas, né, para falar sobre como foi essa viagem, qual é a experiência, qual é a expectativa, quem sabe a gente não consiga um grupo de crianças que se interessem em aprender sobre viagens espaciais, sobre foguetes que vão, os últimos tipos de foguetes que foram ao espaço. Então, assim, suponhamos que 5 ou 6 crianças conseguiram se interessar por esse tema e tem muita vontade de pesquisar mais um pouco. Então, eu vou desenvolver uma atividade do tipo 2, né? Que seria uma atividade já específica, né? O que vocês vão pesquisar, então? Quais são os tipos de foguetes espaciais que existem? Então, tá ok, vamos pesquisar, tal, elaborou o projeto, concluiu o projeto, apresentou para uma audiência mínima, então, concluiu por aqui. Aí, quem mais quer continuar pesquisando sobre o tema? Aí, uma ou duas crianças, assim, no máximo duas, querem continuar. Então, agora vamos fazer uma pesquisa a nível de pesquisa científica mesmo, né? Vamos tratar agora a coisa com mais profissionalismo. Então, vamos desenvolver, então, uma atividade do tipo 3, que vou ter um produto dessa atividade, que eu vou apresentar para uma audiência maior, né? Quem sabe a mesma audiência que veio a primeira apresentação. E se essas crianças que não conseguiram concluir, que não quiseram concluir esse trabalho do tipo 3, elas podem entrar de novo, assistir uma atividade do tipo 1 e assim o ciclo vai se fazendo e essas atividades se repetindo, né? Se repetindo o modelo, né? Porque as atividades do tipo 1 sempre vão ser diferentes. Pode passar agora, Dani, por favor. Então, nós chegamos então à aceleração de ensino, né? Que é uma forma de modificação curricular. Aceleração do ensino, aqui no Brasil a gente conhece mais como avanço de série, né? Quando a criança pula, né, de um ano para o outro, ou pula, né, um ano, né, do ensino regular. Mas a aceleração de ensino assim, ela é mais abrangente, né? A aceleração é um processo que permite que a criança mova-se através do currículo em áreas que o aluno domina e no ritmo dele, né? Então, a gente já está acelerando, né? A gente já está oferecendo conteúdos mais avançados para esse aluno. Então, tem que ser no ritmo dele. Não adianta a gente ficar achando que, porque ele já tem um ritmo acelerado, a gente precisa acelerar mais, né? E isso tem que ser bem compreendido. O aluno pode avançar em uma ou mais matérias para séries em que se encaixar melhor, ou pode ainda participar de classes especiais. Muda para mim o próximo, Dani, para eu me lembrar aqui. Tá. Então, é porque a aceleração de ensino tem muitas etapas que podem ser cumpridas, né? Então, eu estava querendo garantir aqui. Então, a aceleração de ensino, ela costuma ser entendida como uma intervenção educacional que promove o aprendizado mais rápido do aluno nas disciplinas do currículo regular, quando comparada à média de aprendizagem da classe. A aceleração de ensino, ela busca equiparar o nível, a complexidade e o ritmo do currículo ao conhecimento, ao preparo e ao interesse e motivação do aluno. Então, veja bem, a gente tem de novo o ritmo, o preparo, o interesse e a motivação
do aluno, né? Então, a gente tem que sempre levar em conta a motivação do aluno, porque a nossa tendência de professores sempre foi a gente oferecer um tema, né? E aí, a partir desse tema, a criança se interessar e pesquisar. E, na verdade, precisa ser o contrário, o aluno oferece um tema, né? Aí a gente vai, então, pesquisar e até ajudá-lo a destrinchar esse tema, né? Então, sempre a aceleração ela vai encurtar o tempo de permanência do aluno em um ambiente de educação seriada, propiciando o seu avanço acadêmico em um ou mais momentos de sua vida. Pode passar, Dani, não tem problema. Então, por que ele fala numa educação seriada, né? Porque tem outros tipos de educação, por exemplo, aqui em Paulínia tinha muito Freinet, ele propõe salas de conteúdos, né? Então, tem a sala de matemática, a sala de português, a sala de história, e os alunos entram na escola, recebem tudo que eles precisam desenvolver e um orientador para, então, organizar essa proposta, esse currículo que o aluno tem que cumprir. Então, esse orientador ele vai organizar e esse currículo vai ser cumprido de acordo com o ritmo do aluno. Então, nesse caso, não precisa tanto dessas técnicas todas, porque o aluno já vai acelerando o próprio aprendizado, né? Junto com esse tutor. Mas nas escolas seriadas, não. O conteúdo geralmente é dado o mesmo conteúdo para a sala inteira, então você tem que fazer esses processos de diferenciação. Né? Então, aqui a gente estudou muito a Rogers, ela fez uma seleção de tipos de aceleração baseadas em um tema, uma área. Então, ela colocou nessa seleção a compactação curricular, aceleração em apenas um tema ou assunto que pode ser feito, né? A criança pode passar de ano só em uma atividade e se manter nos outros. Não tem lei que impeça isso, a gente só não tem o hábito de fazer isso nas escolas, mas que pode ser feito, pode. Séries concorrentes, né, ou dupla aceleração, que você oferece, ela pode ir passando em algumas matérias. Programa Caça-Talentos, que aqui também é muito difícil. Sistema de mentores, que a gente já tem bastante, já conta bastante com esse tipo de sistema, que vem um mentor para ajudar a escola nisso. Estudo independente, né? É oferecido à criança alguns projetos e ela vai, então, desenvolvendo esses projetos de forma independente. A colocação avançada na universidade, né, que é uma coisa que é uma barreira aqui no Brasil também, porque o aluno, para entrar na universidade, ele precisa ter o certificado de ensino médio, e às vezes a criança com 15 anos entra na universidade, já está pronta para frequentar, né, academicamente, mas não consegue por esse fator da burocracia. Existem outros modelos que a gente pode usar, outros recursos legais para isso. Colocação avançada na universidade, curso à distância por correspondência, programas na faculdade dentro da escola, quando a faculdade vem propor um trabalho específico, sistema de créditos antecipados por teste, né? Isso é mais fácil acontecer na universidade do que no ensino regular, mas pode ser, né? E opções pós-ensino médio, né? Cursos e matérias que você poderia, então, frequentar na universidade. Pode passar para mim, por favor. Então, para a gente não ficar achando que a aceleração de ensino é só uma coisa, né? Tem várias opções que a gente pode usar e pode adotar nesse sentido. Então, na modalidade de avanço de uma ou mais séries escolares, a Roger classificou o avanço de série, que é o que a gente está acostumado, né, pular de ano, classes multisseriadas, que aqui no Brasil também acontece muito na zona rural, mas não com essa finalidade, né, de avançar o ensino. Mas na classe multisseriada, um aluno que eu fui atender em Belém, ele está numa dessas classes que elas são duas classes em uma, sempre, em todos os anos, né?
o sistema montessoriano. E dali você, com objetivos, você pode, a criança recebe objetivos para cumprir, né? Então, a criança cumprindo esses objetivos, ela já vai passando para os próximos objetivos. Então, de forma que ela pode cumprir 2 anos em um, né? Cumprir esses objetivos. Classes combinadas, né? Como a gente falou, que ela pode frequentar, por exemplo, está no primeiro ano numa série, numa determinada matéria e está ao mesmo tempo no 4º ano em outra matéria. A graduação telescópica, que é mais ou menos isso que eu falei, né? Desse sistema que a criança vai cumprindo objetivos, então vai ela mesma encurtando o tempo dela. A entrada antecipada na universidade, que acabou ficando nos 2 temas, mas ela é nesse tema aqui. Entrada precoce na educação infantil ou primeiro ano, que é outra barreira que a gente tem no Brasil, porque tem dentro da lei da LDB, está dizendo que a criança pode cumprir em menor tempo o currículo regular, menor tempo do que estabelecido, exceto no primeiro ano. Assim, eu não vejo simplesmente justificativa nenhuma para isso. Por que a criança, em qualquer momento da vida, ela pode progredir, mas no primeiro ano não? Uma coisa que ficou meio sem sentido isso, né? A gente até tentou entrar com um projeto de lei para isso, mas não foi adiante. Mas nós vamos insistir nesse detalhe, porque não é possível a criança só no primeiro ano não poder progredir, né? Pode passar, então, por favor. Então, a gente pensa assim, né? Como que está o talento da criança que você tem? Ele está como? Ele está manifesto, ele está emergente, ele está latente, você percebe esse talento? Você acha que está desconfiada, mas ele ainda não desabrochou? Como que está esse talento, né? A gente tem que descobrir, a gente tem que dar oportunidades, né? Porque essas oportunidades, várias oportunidades de ensino diferenciado para todas as crianças na sala, elas vão, assim, em um momento, a criança vai dar um clique, aí você percebe, essa criança desabrochou quando aprendeu isso, essa criança desabrochou nesse tema. Então, são mensagens sutis que essas crianças vão passando para a gente. Pode passar, por favor. Nós não vamos conseguir fazer isso. Pode passar, Dani. Nós não vamos conseguir ver isso. Pode passar. Aquele filminho era um filminho Essa é uma americana, né? Que ela tem um talk show. Ela estava entrevistando uma criança de 3 anos que conhece tudo sobre o universo, planetas, etc. E aí a gente fica pensando, onde que estão essas crianças, né? O talento da criança não precisa estar tão desabrochado daquela maneira como está dessa criança, mas, ao mesmo tempo, essa criança também está na nossa escola. O que nós vamos fazer com ela? Né? Como que nós vamos trabalhar com ela? Né? Então, o enriquecimento de ensino, a aceleração, a compactação são atividades que a gente vai desenvolvendo com essas crianças. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o portfólio do Talento Total. O portfólio são pastas de arquivos individuais que documentam informações sobre o aluno que são usadas para tomar decisões sobre vários tipos de envolvimento na escolar e para identificar e maximizar o potencial de cada aluno. É um processo sistemático por meio do qual os alunos elaboram inventários de interesse, estilos de expressão, estilos de aprendizagem, produtos que ajudam o aluno e a professora a tomarem decisões significativas a respeito do seu trabalho, como, por exemplo, desenvolvimento de interesses, estilo de aprendizagem, habilidades cognitivas e traços de personalidade do aluno. Pode passar, Bia. Quais são os benefícios dessa pasta organizadora, né? O envolvimento dos alunos, pais e da equipe como atividade do programa. É um documento que você tem, né? É uma amostra do que você fez, do que você desempenhou.
né? É o reconhecimento, né, do seu trabalho. O maior conhecimento por parte do professor a respeito dos interesses e estilos de aprendizagem de seus alunos, a possibilidade dos alunos de estabelecerem metas e desafios, e o desenvolvimento de habilidades de autoavaliação por parte do aluno e do professor, e de avaliação de estratégias instrucionais utilizadas em sala de aula. Então, o portfólio ele é uma evidência física do talento da criança, né? E interesses desse aluno em particular. Esse instrumento de trabalho pode contribuir para a identificação de grupos que compartilhem interesses similares. Pode ainda ser usado como veículo de comunicação com a família e identificação de talentos dos alunos. Pode passar. Pode deixar lá mesmo. Aqui a gente vai trazer alguns instrumentos que podem ser anexados no portfólio e que você pode usar para conhecer essas habilidades dos alunos, né? E essa fichinha, por incrível que pareça, são só 2 perguntas, mas são super difíceis de serem preenchidas, né? E geralmente adultos têm mais dificuldade de preencher isso do que a criança, porque a gente é tão podado na nossa vida e a nossa sociedade é tão negativista que a gente, por exemplo, eu gosto não sei exatamente o que eu gosto, eu fui me atropelando, fui crescendo e eu sei lá do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Mas aí isso aí é bom a criança até escrever, registrar, né? E pensar bem sobre isso. Pode passar. Na escola era muito bom eu gostaria de ter aprendido mais sobre um tema ou outro tema, né? Essa primeira pergunta você pode colocar na escola, eu sou muito bom em, né? Se eu tivesse tido oportunidade, sugeriria que tivesse na minha escola alguma coisa. E assim você saem as coisas mais mirabolantes, mas saem coisas muito legais que são factíveis. Por exemplo, teve um que falou que tivesse uma rádio, né? A gente tinha conversado muito sobre rádio, que envolve uma diversidade grande de profissões que envolve a rádio, né? Então, é uma proposta e se concretizou na escola, né? Então, foi muito interessante. Pode passar, por favor. Então, você pode ter uma capa, por exemplo, para esse portfólio, né? Você faz, é interessante que a criança faça a capa do portfólio dela, né? Então, coloca o nome dela, coloca uma frase que ela gosta, tem a autobiografia também do aluno, que ele pode ir preenchendo, e a gente vai conhecendo como esse aluno se percebe, né? Porque geralmente a gente percebe a pessoa de uma forma, mas ela se percebe de outra forma, né? Então, por essa defasagem entre o que um percebe sobre o outro, pode acontecer um erro de comunicação, uma proposta equivocada de trabalho. Então, é bom que a gente conheça as pessoas, né? Pode passar, por favor. Né? O portfólio do Talento Total também ainda contendo outras atividades, né? Por exemplo, sobre o merecimento, né? Quando eu andei, às vezes até a criança acha interessante saber sobre ela mesma essas coisas, se ela ainda não sabe, né? Carteira de identidade, não precisa ser aquela formal, né? Mas a identidade que ele constrói, né? Eu sou o fulano de tal, eu gosto de ser chamado por, eu sinto prazer em, o que eu gosto em mim né? A palavra tal e o número tal combinam bastante comigo, e assim por diante. Várias perguntas que são bem referentes a esse aluno e que caracterizam bem. Pode passar, Dani. E aí ele também vai falar um pouquinho sobre a família dele, e é bom que tem muitas coisas que a gente percebe dentro desse inventário sobre a família. Maria Lúcia deve ter bastante experiência nisso. Meu pai minha mãe, quem são os irmãos, meu bichinho, meus avós,
quem mora comigo, quem cuida de mim, né? Minha casa é, minha escola é. A criança vai completando frases sobre isso, né? E o autoinventário, que é sobre as habilidades, né, dessa criança. Minhas habilidades e talentos são, minhas áreas de conhecimento e preferências são, e assim por diante. E essas são propostas, né? Então, cada escola ou cada professor adapta mais para a sua cara, para o seu jeito de trabalho, né? Então, são, assim, são sugestões que a gente vai dando. Pode passar, Dani. Assim, o inventário dos meus interesses, né? Assim, eu trouxe vários tipos, às vezes alguns repetitivos, mas assim, às vezes você consegue rapidamente perceber o interesse da criança, mas às vezes aquilo está meio assim, ainda sem que a criança querer se apresentar, se mostrar tanto. Então você vai de várias maneiras perguntando vários tipos de coisa para que ela então você consiga saber, né? Abaixo existem algumas frases para você completar. Depois de pensar cuidadosamente, suas respostas podem ajudar você a desenvolver suas ideias para um projeto independente, por exemplo, né? Na escola, as coisas que eu mais gosto são. Na escola, as coisas que eu menos gosto são. Meus hobbies, passatempos são, né? Em casa, as coisas que eu mais gosto são. São perguntas que vão te direcionando ou direcionando a criança a mostrar o interesse dela, né? Aqui do lado tem uma outra sobre áreas de interesse, perguntado de outra forma. Obviamente, isso tem que ser adaptado para cada tipo, para cada idade, né? Mas são outros tipos de pergunta sobre interesse. Pode passar. Meu estilo de expressão, né? O estilo de expressão que é uma coisa que a gente quase não pensa sobre isso, né? Geralmente fala, vamos fazer um projeto, vamos fazer escrito. Vamos fazer um projeto, vamos fazer uma redação, vamos fazer um cartaz, e não passa muito disso. Mas hoje em dia tem game, TikTok, tem tanta coisa, tem peça de teatro, o que você gostaria né? Eu gosto de escrever histórias, eu gosto de discutir sobre o que eu aprendi com os amigos, pintar quadros, elaborar projetos em computador e assim por diante. E você, se você quiser também saber alguma coisa específica, você pode inserir essa pergunta dentro do relatório que você está pretendendo organizar com essa criança. Pode passar. Acho que está repetido. Aí sim. Então, o projeto, de quando você vai fazer um projeto, você tem que elaborar bem as perguntas, você tem que dar os passos desse projeto, né? Esse projeto tem que ter início, meio e fim, né? Nós fizemos uma vez um projeto com uma criança, ela tinha 6 anos, acho, ela não queria entrar na sala de aula, ela só queria ficar no portão. E era assim, era uma coisa muito complicada. Ela ficava sentadinha no murinho observando todo mundo que entrava. E a professora já estava desesperada. A gente resolveu então fazer um projetinho com ela. O que você está observando? Eu estou observando as cores e as roupas das pessoas que entram. Então a gente fez um projetinho com ela de quais são as roupas mais usadas, né, para entrar na escola, além do uniforme, né, porque ela disse que todo mundo tinha uniforme, mas era uniforme diferente. Na cabeça dela eram todos uniformes, mas diferentes, né? Então a gente propôs esse projetinho, a gente fez os quadradinhos, ela registrava as roupas, os sapatos, as cores, fio de cabelo, etc. E aí depois ela ia apresentar para os amigos e fomos envolvendo ela com esse projeto, ela começou a participar da sala de aula. E ficou um projetinho bem bonitinho.
Mas esse projeto ele tem que ter uma capa, ele tem que ter né, uma apresentação dessa criança, como que vai ser esse projeto, qual é o seu objetivo, mesmo que seja assim bem curtinho, 3, 4 palavras para crianças menores, para crianças maiores, já com passos de pesquisa, colocação de bibliografia, tudo certinho, né? Espaços de projeto de pesquisa mesmo que a gente usa na universidade, você vai dando esses passos e vai aumentando a complexidade da sua exigência de acordo com a criança, né? Com o nível da criança. Por exemplo, em Brasília teve essa exposição, né, de uma vernissagem, então a gente fotografou alguns alunos ainda na fase de desenvolvimento dos seus projetos e das suas pinturas que iam ser apresentadas nessa vernissagem. Pode passar, Dani, por favor. É sempre interessante que a gente apresente, que seja certificado o trabalho, né? Então, eu concluí, eu fiz a minha página final, eu fiz o meu projeto, já estou fechando a minha pastinha, já recebi meu certificado de conclusão de curso, então, aí já boto dentro desse portfólio de conclusão de projeto que eu diga, né? Ou um trabalho específico. É bom sempre você recompensar a criança porque por ela ter feito um trabalho bom, né, elogiar, ou talvez dar esse certificadozinho para ela. Pode passar, né? Então, aqui tem outros, né, outros tipos, assim, para você tentar ajudar a criança a achar um tema, né, quem faz essa pesquisa que você está precisando. Então, o que eu posso me perguntar quando eu estou fazendo uma pesquisa para ajudar ela a achar o tema da pesquisa dela? Pode passar, Dani. Então, eu posso também fazer uma lista de temas interessantes para ajudar essa criança a desenvolver esse tema, né? Como eu posso fazer para enriquecer esse tema, onde que eu vou achar, está relacionado com que área, né? Então, pode passar, né? Quais são as possibilidades de enriquecimento para um determinado tema, né? Eu escolhi um tema, né? Por exemplo, vou falar sobre o mar, né? Isso foi uma criança menor que fez esse projeto. Então, a gente fez uma tempestade de ideias, né? Ela escolheu o mar, mas aí mar é uma coisa muito grande, muito complexa. O que eu posso falar sobre mar? Conchas, peixes, né? Mamíferos marinhos, o que eu posso falar, né? E dentro disso, a gente vai destrinchando a ideia até a criança falar, é isso que eu quero, é sobre isso que eu vou pesquisar, então. Pode passar. Aqui está o relatório de pesquisa, né? Como eu falei, ele pode ser com maior complexidade ou menor complexidade, mas tem que ter um projetinho que a criança vai se comprometer, né? Ali tem, a gente vai colocar quando ele vai iniciar e quando que ele vai finalizar, né? O tempo que a gente vai precisar para isso. E aí o aluno assina, a professora assina como um compromisso mesmo de que isso vai ser elaborado, tal, porque muitas vezes a pessoa acha que vai para a sala de recursos para brincar e não fazer nada, né? E, na verdade, ela tem um compromisso com aquele trabalho, ela foi ali para desenvolver alguma coisa, né? Então, isso, nesse caso, o brincar ou o estudar é uma coisa séria ali para eles, né? Geralmente eles gostam muito. Pode passar, Dani. Acho que nós vamos passar isso aí também. São pontos e contrapontos da aceleração, mas pode passar. Então, aí seria assim, desenvolvendo tudo isso, oferecendo oportunidade, de modificação, de enriquecimento, de projetos, de tantas coisas, a criança, então, pode desenvolver o seu próprio trabalho. Como as crianças que estavam com as roupas muito esquisitas, não apropriadas, elas escolheram os modelos, escolheram os seus estilos,
Então, agora, então, o professor foi o orientador, né? Como o costureiro é, que procura atender o cliente no formato dele, né? Então, o professor é esse orientador, esse costureiro que vai tentando, junto com o aluno, destrinchar suas habilidades, seus interesses, seus potenciais, né? Então, isso, já as crianças já estão aí mais sorridentes e mais integradas, né? Nesse propósito. Pode passar, Dani, por favor. Então é isso, a gente termina por aqui. Eu acho que tem outro slide ali, tem o meu e-mail, né, para vocês, o que vocês precisarem, né? Também qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a Maria Lúcia. Aqui nesses livros do MEC eu sempre sugiro, porque são livros que a Maria Helena a Maria Lúcia comentou no começo da live, né? É um material que a gente fez com as vários nós juntamos, né, nos juntamos entre os especialistas que já na época já eram bem reconhecidos nessa área em 2007 e compusemos, né, esse material aí para oferecer oportunidade dos professores de pesquisa, né? E o Hélio apareceu aí, o Hélio até eu mandei para ele um conjunto desse. Infelizmente a gente não tem mais impresso, mas nesse portal do MEC tem. Vocês podem baixar o material, os 4 livros, né? Um livro foi a Ângela Vinholin que escreveu inteiro, né? Muito conhecimento, um livro excelente. Os outros 3 são vários autores que foram dando sua contribuição para esse material. Pode passar, fazendo favor, né? Dani. Tem mais ou não? Acho que não, né? Acho que não tem mais. É que tinha um outro que é da Universidade de Iowa, mas ele tem em 15 línguas, mas não tem em português. Tem espanhol, mas é muito fácil o espanhol deles. Mas na Universidade de Iowa, se vocês colocarem na Faculdade de Educação lá, vocês vão conseguir achar esse material que eu estou falando. E também na página do Resule, do NEAG Center, ele oferece esses instrumentos, mas uma quantidade tão grande de instrumentos que tem lá, que a gente pode aproveitar, né, dá uma traduzida, pega né, uma ideia e aí constrói o seu material também, né, que é muito interessante. E é isso, eu agradeço muito vocês, Maria Lúcia, pela oportunidade. Nada que agradecer, a gente fica muito feliz, muito contente de ter você aqui com a gente, né? Acho que para todos está sendo assim muito enriquecedor. Eu estou bem encantada com as sugestões que você deu. Acho que a Manuela pediu que gostaria de ver um slide ali que você pulou, mas a gente fala com você depois, Manuela, e te passa a informação para você não ficar sem. Qual que será que eu pulei? Ela do, queria... do pontos e contrapontos da aceleração. Bom, se quiser voltar, Dani, eu falo rapidamente dos pontos e contrapontos, né? Geralmente, a aceleração de ensino ela é bem benéfica para a criança que foi acelerada. No entanto, ali mais a respeito da aceleração, que estou falando agora, mais do avanço de série, né? A minha tese é sobre aceleração de ensino, né? Então, eu sou bem favorável à aceleração de ensino. Eu acho que, durante a literatura toda que a gente pesquisa, existe muito pouco, pouquíssimo, quase nada de contraindicação da aceleração. O que a gente tem que tomar cuidado é de usar os critérios certos para acelerar. Fazer uma observação criteriosa se a criança tem as condições todas para trabalhar naquela série. Eu já participei de 3 acelerações de 3 crianças, assim, presencialmente, e acompanhei outras tantas. Essa que era o slide do o último, né? Esse livro é muito bom. Ele fala justamente, quase todo esse livro é sobre aceleração.
né? Então, são estudos, e eles aumentam, né? Como é online, eles vão aumentando o livro, vão enriquecendo aí o Vão livro. enriquecendo o livro, né? Vão Muito bom. enriquecendo o livro. Vai ampliando, né? Vai ampliando e acrescentando e atualizando, né? Então, dentro desse livro, por exemplo, não tem nada de contraindicação sobre aceleração. Para os alunos que são academicamente superdotados, isso tem que ficar claro, o avanço de série. Quando é aceleração num tema só, sim, ele tem então que dominar o conteúdo para que ele dessa série que ele vai pular, para poder pular para outra, né? Então, falando em termos de conteúdo, as pessoas justamente falam, mas aí ele vai ficar com o fator emocional desajustado, né? Vai passar por um desajustamento socioemocional. Na verdade, a gente não tem isso na literatura. Por quê? Porque quando as crianças são aceleradas, geralmente elas passam a conviver com pares que têm o maior número de interesses de acordo com o seu, né? E também eles podem conversar com essas crianças, né? Por exemplo, a gente está com o caso de uma criança que estava te contando mais cedo, Maria Lúcia, ele tem 4 anos, mas ele sabe tudo sobre o sistema solar, sobre todas as estrelas, ele faz raiz quadrada, ele faz raiz cúbica, ele tem várias informações sobre geografia, sobre ciências. Então, assim, as crianças da idade dele não entendem as coisas que ele fala. Eles não são capazes de compreender o que esse menino está falando. E ele, ao mesmo tempo, fica olhando para aquelas crianças tipo assim, não estou acreditando no que essas crianças estão falando. Né? O que elas estão fazendo? Por que elas são tão bebezinhas? Né? Então, sempre tem muito esse questionamento, mas geralmente quando as crianças são aceleradas, elas vão encontrar pares com conhecimento mais similar ou mais perto do seu conhecimento. Né? E é muito comum que as crianças superdotadas tenham amigos mais velhos ou se entendam melhor com adultos, porque ele pode falar sobre assunto complexo sem ser julgado, sem ser criticado. Né? Então, assim, os contrapontos geralmente é esse. A criança, então, quando ela foi acelerada, por exemplo, uma diferença de 3 anos ou mais, a criança é muito pequenininha, a estrutura física muito pequena, na adolescência, né? A maioria das crianças já adolesceram, já estão na puberdade, e essa criança ainda não tem ideia do que é isso, né? Então, os problemas maiores geralmente são nesse sentido, mas que geralmente são contornados com atendimento psicológico, que é uma coisa que a gente sugere que toda criança superdotada tenha um acompanhamento psicológico, porque existe muito forte fator do bullying, né, nas escolas, e a criança, a vida inteira, ela vai passar por isso. Então, ela tem que estar com a cabecinha bem, né, assim, preparada para enfrentar todos esses problemas. Renata, eu gostei muito, e eu acho que as pessoas também gostaram dos teus modelos de projeto. Uhum. Eu acho que aquilo é muito interessante. A gente tem feito, mas, assim, eu acho, às vezes as pessoas dizem, vai na sala de recurso, ou pega mesmo dentro da sala de aula, faz um projetinho aí. Eu acho que esse roteiro que você põe, eu também, quando faço aula para professores, eu coloco isso, tem que saber, vai escolher, então, qual é o tema que você quer escolher, escritinho, assim, vai escolher tal, vou começar em tal data, vou terminar em tal data, pretendo fazer, o que eu pretendo? Vamos dizer, pesquisar sobre cobras venenosas, então, vamos lá. Então, aonde que elas moram, onde que elas vivem, que tipo de perigo tem, o que a gente faz com veneno, tudo bem. Mas, assim, pretendo começar tal data, terminar em tal data, vou fazer com um amigo, né? Às vezes eles fazem em dupla. Então, esses projetos são bem interessantes, mas eles têm que ter uma sistematização, porque às vezes o professor vai com tanta boa vontade, a gente como pais também, vamos fazer um projeto lá sobre robótica, mas não tem roteiro, e a criança superdotada, ela, queira ou não queira, ela precisa dessa segurança, não é você limitar, eu acho que o limite é da abertura, então você tem que limitar o prazo, limitar algumas coisas para eles terem mais facilidade de se organizar
porque como eles são muito entusiasmados por tudo, às vezes Isso. eles se desorganizam e por essa falta, dispersa, né? e dispersa muito. Então, tem que ter objetivo, assim, o primeiro que ele aprende a se organizar, né? Aí, no segundo, ele já tem uma certa facilidade. Então, sempre que uma criança ainda nunca fez um projeto, nunca desenvolveu o projeto, principalmente se é muito pequenininha, vamos começar com coisa curtinha, começa, termina e acaba logo, né? Depois, se a criança já tiver condição, né, já pode, então, incrementar um pouquinho mais, mas tem que ter um registro, né? Nesses livros do MEC, tem vários outros exemplos. Tem um capítulo que eu escrevi, um que a Jane escreveu, a Mônica Neves, lá, cada um deles tem exemplos, né, de material que você pode usar em sala de aula. Eu acho muito interessante. Como você disse, Maria Lúcia, tem que organizar, né? Às vezes você coloca assim, vou perguntar para fulano sobre alguma coisa, vou entrevistar fulano, vou visitar o zoológico. Então, tudo está escrito direitinho, né? E para que ele apresente no final. E é muito interessante, porque eles adoram quando eles veem que eles conseguiram descobrir alguma coisa. Eles escrevem a descoberta, né? E aí eles, então, gostam muito de finalizar. E quando é projeto de teatro, tudo, você vai, então, escrevendo o roteiro, né? Se é projeto de escrever um livro também, o que você vai escrever, o que eu vou pesquisar para ter esse livro, né? Não é sentar só escrever. Quem que vai me ajudar a desenhar? Quem que vai fazer minha capa? Né? Quem que vai fazer a abertura do livro? Então, assim, tudo isso você tem que planejar. Para qualquer atividade que você for fazer, em qualquer área, você tem que planejar, né? Mesmo no esporte. Então, assim, sempre você ter uma organização e um tipo de orientação é bem importante. Eu acho para quem está assistindo, acho que é muito importante esses exemplos que você deu, porque facilita muito o nosso trabalho com as crianças superdotadas ou com os jovens mesmo, porque eles vão se perdendo. Então, não adianta fazer quadrinho de estrelinha, fez com, né, aquelas coisas que a gente faz com a criança comum. Não funciona para eles, porque eles se sentem assim, obrigados a fazer alguma coisa para ganhar uma recompensa. Mas eles ficam muito recompensados quando eles conseguem descobrir por si só, trazer para a gente, né, alguma coisa sobre algum assunto assim que ele descobre, porque hoje eles pesquisam com muita facilidade. Só que às vezes eles não sabem colocar isso no termo de projeto. O importante, esse que você falou, é que qualquer atividade de enriquecimento, ou principalmente as atividades de sala de recursos, elas não têm relação nenhuma, a não ser assim, ter indicativo do currículo, mas elas não têm relação nenhuma com sala de aula regular. Então, assim, nenhum tipo de sala de recursos tem composição de carteiras igual à sala de aula regular. Um aluno está pesquisando um assunto, outro aluno está pesquisando outro assunto, ele tem material diversificado, ele levanta e senta a hora que ele precisar, né? É lógico que a gente tem que ter regras, né? Como todo mundo, todo lugar tem regras. Então, a sala de aula, a pesquisa tem regra, a sala de aula tem regra, mas não é uma coisa rígida que você vai engessar a criança, né? Ou limitar a criatividade dela. A gente tem uma pergunta da Suzane, que ela fez lá no começo da tua apresentação, que ela pôs que no Brasil, embora seja garantido legalmente a aceleração, né, há muita dificuldade nesse processo, sendo responsável pelo abandono da escola. Então, ela pergunta como minimizar esse problema. Nós tivemos um problema sério aqui com uma criança que a gente ajudou a acelerar aqui, duas vezes, inclusive. Nós já estávamos preparados para chamar um advogado, né, e entrar no Ministério Público, porque como é um direito de atendimento educacional, né, está na legislação da educação especial, essa criança tem direito a atendimento e tem direito à aceleração de ensino. Então, a gente já estava preparada para entrar com o advogado. Nós fizemos um relatório imenso, juntando o meu trabalho com o trabalho da psicopedagoga dele, o psicólogo dele e o médico pediatra. Pediatra e psiquiatra, porque ele tinha autismo, né? Ele é uma criança autista. Então, nós fizemos esse procedimento
fomos indo aos poucos, fomos na escola, conversamos com toda a equipe. Teve uma reunião que tinham 40 pessoas dentro da sala de aula, e a gente foi conseguindo algumas atividades, alguns professores que se sensibilizaram com a questão desse menino, e então ofereceram algumas atividades modificadas ou diferenciadas. Mas, em relação à aceleração de ensino, eles tinham muita resistência. Então, nós organizamos uma fala junto à Secretaria de Estado de Educação, né, do município de Campinas. Na verdade, a secretaria estava no município, mas é a Secretaria Estadual, né, de São Paulo, e na Secretaria Municipal, e nós, então, entramos com processos lá, pedindo que a Secretaria, então, fizesse a intervenção na escola, porque ela não estava querendo acelerar. Uhum. Então, as secretarias, as duas secretarias intervieram, mandaram a equipe à escola para explicar aos professores como deveriam ser feitas as etapas, eles não concordaram. A gente estava pronto para entrar no Ministério Público e nós resolvemos tirar da escola, porque esse menino já tinha sido tão prejudicado dentro da escola que então nós resolvemos tirar. Mas isso é para falar que a aceleração é um direito do aluno, é uma obrigação da escola, né, de cumprir. Não existe lei que impeça. Como a lei não tem regulamentação, quem decide é a escola, se vai acelerar ou não, né? Então, se ela não está fazendo, é porque realmente ela é contra. Mas o que a gente pode fazer é mostrar os passos que tem. Nós fizemos um relatório grande sobre a legislação. Aí eles conseguiram entender qual era o papel da escola. Uhum. Né? Nós fizemos inclusive, uma advogada ajudou a gente a fazer alguns argumentos, tudo. Então, a escola concordou. Mas o que a escola tem medo? De que o Conselho de Educação mande voltar a criança. Uhum. Isso acontece muito, né? Mas, na verdade, não pode ser feito isso. Né? Existem alguns advogados que praticamente vivem para isso, para fazer processo de aceleração de criança. Mas não precisa, a escola é obrigada a acelerar. Assim, desde que ela entenda que o processo de aceleração... Gente, caiu meu cenário aqui, foi o gato que pulou em cima do meu cenário. Nas lives sempre tem essas intervenções. Né? Nossa Senhora, ele derrubou o vaso aqui. Mas então é isso. A criança, geralmente eles ficam inseguros de que a Secretaria de Educação vai intervir, que o Conselho vai intervir, mas as Secretarias de Educação já sabem que a criança tem esse direito. Você vai precisar de um esforço físico mesmo de ir e acompanhar e orientar a escola e pedir para que eles entendam esse processo. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. Uhum. Em compensação, outra escola que nós somos, eles percebem, têm tanto carinho pelo aluno e percebem tanto essa dificuldade e esses potenciais desse aluno, que eles se interessaram, eles estão indo junto com a gente, fazendo planejamento, é um tal de WhatsApp todo dia para poder ajustar as atividades, né? Então, depende muito da escola isso. Mas que a lei é bem clara, a criança tem direito, no mínimo, a uma prova, né? Ela tem direito de, no mínimo, fazer uma prova. Isso que a gente fala no ensino médio. A criança, para ser certificada no final do ensino médio, ela tem direito de, no mínimo, uma prova. Algumas escolas consideram vestibular em universidades públicas como sendo essa prova de que a criança, se ela passar lá, se ela conseguir entrar, então é porque ela tem domínio do conteúdo. E outras escolas não, elas fazem uma prova com todos os conteúdos de todas as séries que a criança vai pular, né? E então apresenta essa prova da criança. Se a criança passou, ele certifica. Se não passou, ele não certifica. Bom, o gato não interferiu mais. Meu marido pegou ele aqui e levou embora. Ai, que coisa boa.
Deixa eu só ver uma coisa. Acho que outras observações que teve a respeito da aceleração, que é essa resistência das escolas, que eu acho que é bem interessante, que a gente é uma coisa que todo mundo está passando, mas se a gente não insistir, que eu acho, né, Renata? Se nós não insistirmos, se nós não pusermos o pé firme, nunca nós vamos ter a escola a nosso favor. Não. A escola, a partir vamos dizer, das experiências de sucesso, as pessoas vão começando a entender, né, que é necessário, vão vendo que as crianças não tiveram prejuízo, então isso ajuda muito, mas depende muito da nossa coragem, né? Claro, claro. Eu acho que é a nossa coragem de estar levando as coisas em frente, né? Eu acho que é muito do nosso trabalho, do trabalho que tem sido feito há anos por essa nossa equipe, mas agora, como está muito mais divulgado, é fácil que as pessoas saibam seus direitos, saibam o direito da criança, auxiliem para que realmente eles eu acho que a partir do primeiro que a escola faz, ela vê que também não era um bicho de sete cabeças, ela começa a criar coragem. No começo, sempre eu acho que é muito medo de prejudicar, é o medo de não saber, né? E é o medo de ficar assim, vamos dizer, que os pais fiquem desconfiados que a escola não tem competência para aquilo. Então, eles preferem não fazer, né? Geralmente a pessoa tem medo do desconhecido, né? Então, quando você informa a escola com o maior número de informações possíveis, geralmente você conquista mais essa escola, né? Mas a gente sempre vai ter uma resistência, sim. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que como nós não temos mais perguntas, eu acho que nós temos que agradecer muito para você, né? Você pode, acho que todos estão bem assim envolvidos e participantes. Acho que todo mundo elogiou muito a tua boa vontade de partilhar esse conhecimento. Eu acho que isso para nós é muito importante, que a gente tenha realmente essa oportunidade de estar com você. Nós queremos contar com você outras vezes, né? Claro, ampliar sim. Um pouquinho mais. Claro que sim, sempre. Sempre que você puder, a gente vai ficar apelando, porque eu acho que a gente tem muito o que explorar. Acho que a nossa noite foi assim, muito interessante. Eu agradeço demais, agradeço a todos que estiveram presentes, né? E a tua boa vontade de estar nos ajudando aí nesse momento. Acho que é muito, muito, muito interessante, muito bacana que a gente possa estar com pessoas que se interessam, com pais e com os nossos colegas também que estão assistindo. Acho que tem sido assim, cada palestra nossa tem sido muito, muito boa por causa desse ganho que a gente está tendo. Então, acho que, não sei se você quer se despedir, então deixa eu quero agradecer a todo mundo, o Hélio fazendo coraçãozinho para todo mundo, né? Eu que agradeço todo mundo por ter a paciência de ficar ouvindo a gente aqui até o final. E você, Maria Lúcia, por esse grande trabalho que você vem fazendo sempre, né? E que eu admiro tanto. E sempre cito você para todo mundo. Procura a Maria Lúcia em Curitiba, que é expoente, né? Então, eu agradeço vocês todas por essa participação aí, e especialmente vocês, a Dani, que ficou passando meus slides aí para lá e para cá.